uma pessoa disciplinada, ela vence uma pessoa genial. Uma pessoa disciplinada, ela vence uma pessoa que tem um QI acima da média. Uma pessoa disciplinada, ela é capaz de superar um ser extremamente criativo. Porque se essas pessoas que eu mencionei não tiver disciplina, o disciplinado ele não tem pressa, mas ele é constante. Ele é irritantemente metódico, constante, resiliente e forte. Então, para mim, a disciplina é uma das características mais transformadoras na vida de uma pessoa que deseja, de alguma forma, construir algo épico na sua vida. Disciplina, para mim, começou quando eu era muito criança. E a minha história não é uma história diferente da maioria dos brasileiros. Por quê? Origem humilde, pouca grana. Meu pai, aposentado com salário mínimo na década de 80. Um homem na década de 80 com 55 anos de idade estava fora do mercado de trabalho. Meu pai é operador de processo, um químico prático. Não teve oportunidade de estudar, mas um homem muito trabalhador. A empresa resolveu voltar para o país de origem, aposentou quem já estava na idade de aposentar, dispensou quem tinha que dispensar, e meu pai, em vias disso, teve 2 AVC e um infarto de tristeza por ficar em casa e deixar de ser o provedor da casa. Minha mãe, na década de 70, 80, quando nós nascemos, vem de uma geração que ela era dona de casa. Teve que trabalhar, o único trabalho que ela poderia fazer era de empregada doméstica. Bom, de uma família de classe baixa, mas muito bem estruturada, minha família se tornou uma família dependente de cesta básica de família para sobreviver. E ali eu vi a necessidade de ter que começar a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 11 para 12 anos entregando panfleto no farol. Com 14 anos consegui passar, fruto de uma disciplina já muito grande em estudar, consegui passar num colégio técnico. Esse colégio técnico me deu a possibilidade de fazer técnica em química, entrei como auxiliar de laboratório. Com 16 anos de idade, para fugir do bullying de uma obesidade, eu comecei a treinar. Só que eu comecei a treinar numa academia de atletas de fisiculturismo, que era um esporte naquela época pouquíssimo propagado. Hoje as pessoas, na sua grande maioria, sabem ou têm noção do que é o fisiculturismo. Naquela época, ninguém sabia. Só que com 16 anos de idade, eu comecei a entender o que é disciplina através de um esporte chamado fisiculturismo. É um esporte que demanda muito de dieta e de treino. Sim. Existem outros esportes que precisam de dieta, precisam de treino, mas é muito mais flexível porque a habilidade é muito envolvida. Exato. Futebol, o cara tem que ser habilidoso. Tênis, o cara tem que ser habilidoso. Ele tem que treinar? Lógico que ele tem que treinar. Ele tem que fazer uma dieta? Lógico, mas ele faz uma dieta para controlar seu peso. O fisiculturismo é o esporte onde o atleta, no auge da sua performance, ele tem o mínimo de percentual de gordura possível com o máximo de percentual de massa muscular. Para você chegar nesse equilíbrio, a dieta é muito hardcore. Juntamente com isso, o treino de musculação dói. Então, um atleta de fisiculturismo ele está acostumado com a dor, com a restrição e com a dificuldade. Logo, eu digo que todo atleta sabe o que é gerar conforto no desconforto. E gerar conforto no desconforto é algo transformador na vida de qualquer pessoa. Uma pessoa que aprende a se apaixonar em estudar 6 a 8 horas por dia, ou seja, ele encontra o conforto no desconforto de ficar 8 horas estudando, ele vai passar na faculdade de medicina, ele vai passar na onde ele quer. Ele vai estudar além do grau de qualquer outra pessoa porque ele aprendeu a gostar daquilo. Então, uma pessoa que trabalha, que se entrega, que estuda, que se prepara para alguma área, ele tem um nível tão grande de entrega que ele aprende a gostar daquilo. E o esporte me ensinou isso muito cedo. Então, com 16 anos de idade, rodeado de atletas, eu comecei a entender o que significa disciplina. Porque a maioria das pessoas não sabe o que é disciplina. Para as pessoas, disciplina é assim. Acordei pela manhã, a partir de hoje, esquece. Não procrastino mais. Vou acordar mais cedo, vou fazer uma atividade física em jejum, vou arrumar minha mesa de trabalho, vou ser uma pessoa muito mais produtiva, vou organizar o meu dia. A partir de hoje eu faço isso. Ela está sob um estado de espírito motivador para transformar algo. O problema é que disciplina não é um estado de espírito. Disciplina é um padrão de comportamento.
E como um padrão de comportamento, você tem que o quê? Você tem que estudar e entender a tua vida e aonde você vai ter que arrumar e organizar para tornar-se uma pessoa disciplinada. Quando eu vou entrar numa preparação para uma competição, o que eu faço? A primeira coisa, deixa eu entender como é que tá meu dia, minha vida, porque eu vou ter que estruturar tudo isso e colocar cada ação no seu lugar. Para você ser uma pessoa disciplinada, você tem que entender o que é gestão de tempo. Sim. Para você ser uma pessoa disciplinada, você tem que entender o que é prioridade. Para você ser uma pessoa disciplinada, você precisa entender que dentro da tua vida você vai ter que construir rotina. Ah, não tenho rotina, então vai ser impossível você ser uma pessoa disciplinada. Uhum. É verdade. Porque qualquer pessoa disciplinada, qualquer atleta ama rotina, vive de rotina. E se você quiser entender o que é disciplina, começa a seguir bons atletas. Porque é o maior, na minha opinião, é o maior exemplo de disciplina está no atleta. Eu não falo atleta de fisiculturismo, tá? Todos. Falo atleta Uhum. profissional. Uhum. Atleta profissional. Eles são os maiores exemplos de disciplina. 23 anos de idade, eu abandonei o cenário de competições, eu competia no fisiculturismo, porque eu olhei e falei assim, isso aqui não vai me tirar da pobreza. Uhum. E desde os meus 14 anos de idade, eu tinha um objetivo na minha vida. Eu queria ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Era o meu desejo. Eu olhei para o fisiculturismo e falei assim, eu não vou conseguir nada do que eu planejei para minha vida toda aqui. Então eu deixei o cenário de competição e comecei a aplicar alta performance e disciplina dentro da minha carreira profissional. Foi fácil? Não foi fácil porque eu não tinha infraestrutura. O que nós falamos? Que uma pessoa disciplinada, ela vive de rotina. Sim. Quando você constrói rotina e dentro da tua rotina você consegue colocar aquilo flui. Só que no começo é muito difícil colocar na rotina. Porque você vai sentir preguiça, porque você vai achar que está atrapalhando o teu trabalho, você vai achar que está tirando tempo de qualidade com a sua família, você vai achar que está tirando um tempo que você poderia aproveitar a vida. Durante os primeiros dias, construir rotina é muito difícil. Só que você tem que ser teimoso. 60 dias repetindo um ato, esse ato se transforma ou pode se transformar num hábito. Então, você vai repetindo. Chegou, entrou na tua rotina, o que acontece? Você já não consegue sair dela. Porque você colocou na rotina, o que você ganha? Resultado. Sim. E não existe coisa que motive mais o resultado. Para muitas pessoas, no primeiro momento, parece que você tem uma vida sem liberdade, né? Nossa, mas a tua vida é tão controlada. A liberdade está nisso. Em você ser uma pessoa organizada e entender que você tem a liberdade de poder treinar. Você tem a liberdade de poder se cuidar. Você tem a liberdade de poder ter tempo com a sua família. Porque está tudo dentro de um padrão de organização. É a repetição de atos que te levam a uma excelência. A vida de um atleta parece ser chata porque ela é igual. Mas ela é igual numa série de fatores, não em tudo. Ela é igual naquilo que faz bem para mim. De segunda a sexta, a minha alimentação não muda. Então, a maioria das vezes, eu levo comida. Porque eu tô na rua, eu não vou depender de um restaurante. Eu vou sair, não, eu levo comida. Eu levo minha água, porque isso para mim é importante. Dentro dessa minha alimentação de segunda a sexta, ela envolve meu trabalho, minha atividade física. Final de semana, eu tô livre para fazer o que eu quiser. Então, eu vou sair, eu vou comer, eu vou fazer algo, eu vou tomar um drink, vou tomar um vinho, eu vou fazer o que eu quiser. Se você tem um mínimo de padrão de organização, você pode se considerar uma pessoa disciplinada. Sabe uma outra coisa legal também que as pessoas podem levar para sua vida que é inspirado no atleta? Ter metas curtas. Isso que eu ia falar sobre a Um questão atleta das vive de metas. meta. Para você se puxar, metas curtas são interessantes. Então eu tenho metas trimestrais e eu tenho meta por ano. Essas metas eu trago desde a minha juventude. Eu tinha uma meta, por exemplo, de abrir uma loja. Quando eu abri, eu já comecei a construir metas de venda dela e eu fazia ações. E quando eu não tinha esses resultados muito bem claros, eu corria. Fechava a loja 8 horas da noite, 9 horas da noite. Fechava a loja, batia a porta das academias para tentar vender. Porque se eu não batesse, frustração. E como é um sentimento de frustração para um atleta?
Você sabe qual é a maior vantagem? Você quer saber se você tem perfil de alta performance ou não? Se você fica irritado de perder um par ou ímpar. Ou seja, ser competitivo. Ser uma pessoa competitiva é uma arma poderosa para fazer de você uma pessoa de alta performance. Agora, se você não é uma pessoa competitiva, querido, qualquer coisa tá bom. Tem que ser muito competitivo. Então, ser competitivo é muito importante. Quando eu entrei na área digital e comecei a gravar no YouTube, eu não vou mentir para vocês, eu criei uma obsessão para ter o melhor e maior canal de musculação do Brasil. E eu queria competir contra os meus amigos, e eu falava para eles. Até hoje, se você perguntar para muitos amigos, eu falo assim, cara, vou pegar teu canal, vou alcançar teu canal. Isso não é inveja, não, cara, você cria uma competitividade saudável, gerando produtos e serviços que sejam realmente atraentes, mas acima de tudo, jogando dentro das 4 linhas. E hoje, o meu canal é o maior canal de musculação do mundo. E começou do zero. Existem níveis, né? Por exemplo, você tem níveis de disciplina. Você se torna uma pessoa disciplinada quando você aprende a controlar melhor a sua vida. Depois você aumenta esse nível de competitividade quando você aprende a criar metas curtas. Essa competitividade é refinada quando você começa a encontrar conforto no desconforto, ou seja, quanto mais você aperta, mais poderoso você se sente, mais forte você se sente. E aí tem um nível que é o do atleta profissional. Tudo isso vira sentido de vida pra mim. Se você tirar o treino de mim, você tirou meu sentido de vida. Você fala, caramba, eu tô desarmado. O que eu faço agora? A coisa é tão intrínseca em você, é tão intrínseca em você, que você é aquilo e aquilo é você.